Só se fala em outra coisa. Hoje é sábado, pessoal. Saímos da academia aqui agora, 5 da tarde. Fizemos um treino muito bom, um treino proveitoso, um treino bem direcionado para o que vai ser na luta ali, mais ou menos. Agora eu vou descansar. Fiz uma recuperação também na banheira de gelo, sauna. Agora é descansar amanhã também. Tava me sentindo muscularmente bem cansado, mas agora vai ter descanso e começar a segunda forte novamente. Conta pra gente como é que tá as suas expectativas pra luta. A expectativa é ser... Assim, eu sou um cara muito confiante. Muito confiante. Eu acho que o lutador tem que ser assim. Eu acho que não só o lutador, mas todo atleta de esporte individual, se ele não tiver confiança, eu acho que ele começa já a competição com pontos a menos, entendeu? Então eu acredito muito que a confiança é um aliado. Então a minha expectativa pela luta é lógico, contanto que eu faça um treino bem feito, como estou fazendo, como já venho fazendo há mais de um mês, nocaute, finalização, bônus de performance. Essa é a minha expectativa. A gente pode esperar aquele Paulo que vai com tudo? Sim, vocês vão ver um rachinho agressivo, né? Como sempre, tirando essa luta contra a Adesanya, que aconteceu várias coisas, N fatores que não deixaram com que eu chegasse bem, vai ser o mesmo Paulo de sempre, que busca nocaute o tempo todo, que busca terminar a luta o tempo todo. Eu sempre sou assim, eu não mudei, tá? Acontece que aquela luta com a Adesanya, eu estava, 20%, 10% da capacidade, e aí tivemos que mudar no vestiário, tivemos que mudar a estratégia, falar, não ataca ele, só espera ali os 2 primeiros rounds, que foi um erro. Hoje a gente sabe que foi um erro, mas agora é fácil falar. O certo seria não ter lutado pelas condições péssimas, precárias que eu estava. Mas, enfim, só para entrar no contexto aqui, que o mesmo Paulo agressivo, porque muita gente perguntou, Tamara, o que aconteceu, por que foi diferente, por que você estava diferente? Estava diferente porque a condição estava péssima, horrível, não dormi, câimbra na perna o tempo todo, até antes da luta ali, no vestiário, inclusive, tem muitos fatos, né, que a gente pode falar e tal, mas eu acho que não vai ser o caso desse vídeo. Mas ali a comissão atlética veio lá no vestiário 2 vezes para ver minha perna, para tirar o óleo que a gente tinha passado, um óleo para fazer massagem. A situação, só que volto a dizer, né, muito confiante, e queria lutar, e pensei que daria para lutar sim, só que eu acho que a estratégia foi errada de não avançar, não atacar, mas tudo bem. E não é que você esteja tirando mérito também do Adesanya, né? Lógico. É isso que muita gente às vezes teve o mérito de me nocautear. Lógico. Teve o mérito. Teve o mérito de aproveitar o que ele tinha. Todos os lutadores que sobem ali, né? Senão a gente tá falando de top 10, do top campeão, 5, lógico. dos melhores do mundo. Então todos que estão ali têm suas qualidades, né? Todos têm, verdade. Mas eu acredito em mim. Não, lógico. Mais do que nele. Tem que Mais ser, do né? que nele. Tem que ser. Se for assim, Você melhor. também acha? Não, se for assim, se aposenta. Se não for pra acreditar em você. Eu acho isso. Sabe, eu realmente não acredito no atleta, principalmente o lutador, né? Que é um esporte de muita agressividade, que fala, eu acho que eu vou entrar, mas eu acho que eu vou perder. Poxa, tá perdido já. Não, aí já perdeu antes, já perdeu na cabeça. Você também acha, né? Então, Também acho. A gente mesma coisa. old school, a gente não... é, né? Eu aprendi assim, enfim, eu sou... Posso estar errado, não quer dizer que eu esteja certo. Procura outra profissão que não é pra você, não. Não, às vezes eu tô errado, entendeu? Às vezes eu tô errado, às vezes meu jeito de pensar é errado, mas
É o que eu sou e é o que eu acredito. Tem que ter confiança, mas não é que a confiança você vai menosprezar ou não perceber as qualidades que o outro lutador tem. Não é isso, né? Mas é entender que você tá ali. Se você tá ali, você tem capacidade de ganhar e confiar no trabalho que foi feito. Verdade, nunca aconteceu isso. Eu lutei meio que passou, meio bêbado, talvez, ressaqueado. Eu não conseguia dormir por causa das câimbras, né? Lembrando só que a luta lá acontece 9 horas da manhã. E a gente tinha que acordar às 5 pra se preparar, pra fazer alongamento, aquecimento, a mão, né? Enfim, o UFC exige que acordasse às 5 da manhã pra sair, pra ir pro ginásio, pra lutar. Até 2h30 da manhã eu não tinha dormido. Aí foi erro meu também, mas eu não culpo ninguém, foi uma atitude que eu escolhi. Pra tentar dormir, porque eu precisava dormir, estava mais de 24 horas acordado. Eu tomei vinho, muito vinho, uma garrafa para tentar apagar, porque eu tomei um copo, não adiantou, 2 copos não adiantou, meia garrafa não adiantou. Falei, vou virar, bebi. E uma sensação, Tamara, muito diferente, que talvez eu não contei nem pra você. Toda luta eu entro muito ativo, né? Tem um pouquinho de receio, medo de ser golpeado e tal, enfim, de tomar algum golpe, então você fica muito ligado. Nessa luta, inclusive, a luta pelo título, eu estava sonolento, abrindo boca e sabe, desligado, sem nenhuma preocupação, nenhuma. Isso foi estranho, eu não senti nada, nem assim, sabe, um pouco de angústia, de agonia, de falar, nossa, vou lutar pelo título. Não teve isso, teve muita serenidade, que até me assustou, tanta calma. Mas enfim, é um fato. Mas porque assim, a gente está aqui contextualizando, mas esse é um detalhe, foi várias coisas que se somaram no que aconteceu. Mas eu queria que você falasse um pouco do que você acha do Whittaker como lutador. Grande atleta. Muitas qualidades, um guerreiro, né? É muito raçudo. Eu espero nocauteá-lo. Eu não tenho que ficar fazendo aquela guerra, porque ele faz guerras, né? 5 rounds, 3 rounds. Eu não espero ter que fazer uma guerra com ele. Pra não machucar mesmo, pra poder lutar mais rápido depois dessa. Então eu espero nocautear, ser bem preciso para nocauteá-lo com menos tempo de luta. Eu lembro que antes de marcar a sua luta com a Adesanya, você já pensava, né, no Whittaker, tanto que quando ele foi lutar com a Adesanya, você apostava que o Whittaker fosse ganhar. Né? Exatamente por ter esse pensamento dele ser um lutador mais completo, né? Muito experiente. Sim. A gente sabe que o Adesanya é mais unidimensional, né? Não é conhecido por ter tantas habilidades na luta agarrada, queda e jiu-jitsu, judô, enfim. Já o Whittaker é conhecido por ter. Então eu apostei no Whittaker. Eu acho o Whittaker mais completo. Não sei se é mais difícil do que o Adesanya, mas é mais completo. Sim, falando em MMA, ele é um lutador mais completo, né, em todas as áreas. É isso, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Você que é a jornalista. Eu, assim, que veio aqui na minha cabeça que foi algumas curiosidades, que eu imagino que algumas pessoas, né, deveriam ter de algumas dúvidas. E deixa aí um recadinho pros seus fãs. Isso aí, pessoal. Aconteceu, sabe, uma derrota, um tropeço. Mas se eu tivesse sido superado numa condição boa, assim, talvez eu ficasse mais abatido, mais triste. Nossa, achei um cara que realmente venceu, assim, muito bem. Mas por ter acontecido nessas condições que eu já citei anteriormente, eu estou ansioso para lutar com a Adesanya novamente. Mas lutar de uma forma real, uma forma realmente agressiva, uma forma como eu tenho certeza que ele vai ter problemas, vai se complicar. Ele se complica quando a pessoa é em curta distância. A gente viu isso acontecendo com 2 lutadores no UFC com ele.
Enfim, e ele respeita muito esse poder de nocaute. Ele sabe que ele tem uma fragilidade, ele não consegue receber e absorver tantos golpes, por isso ele evade muito, por isso ele corre muito. Foi o que aconteceu com o Romero, por exemplo. Ele tomou uma mão e já ficou com medo, já ficou ali 5 rounds. Comigo, o primeiro round, mesmo eu não querendo atacá-lo, ficando estático, que eu nunca fico, mas fiquei estático, contra ele respeitou muito a distância, já podia ter atacado desde o começo, mas quando ele viu que no segundo round também ficou chutando minha perna ali, ele foi criando confiança, depois de um chute também que ele me deu, ele foi criando confiança em chegar e aproximar, e viu que eu não apresentava muitos riscos, né? Mas é isso. Então, na próxima luta vai ser bem diferente. E você falando sobre isso, eu lembrei. Qual que é seu palpite para Adesanya e Blachowicz? É difícil falar, né? É outra categoria. Cara, é muito difícil. Eu tenho que acreditar e saber muito como é que tá os dois e tal pra falar. Tá, mas vamos falar assim, nas condições boas, os dois estando em condições perfeitas, pelo estilo de luta, né, de cada um, o que você acha como se decorreria a luta, entendeu? Tudo que eu falar vai ser mera especulação. Sempre vai ser especulação. Palpite sempre é especulação. É palpiteira. Na verdade, outra coisa, quem fala assim, eu sei quem vai ganhar, é palpiteira. Ninguém sabe que vai ganhar. Se fosse assim, não tinha aposta. Se fosse assim, as bolsas de aposta estariam quebradas. Se as pessoas soubessem quem vai ganhar. Se o Adesanya ficar evitando a distância, batendo e andando, e talvez como é que chama? Blachowicz. O Blachowicz se cansar, pode ser que o Adesanya ganhe. Se uma mão do Blachowicz se botar bem pesada ou se botar o Adesanya para baixo, pode ser que ele ganhe. Então, é aquela história, subiu lá em cima, pode ser para qualquer um. Com certeza. Né? Então é isso. É isso. Vamos descansar agora. Alô? É isso aqui que vocês querem saber, né? É isso que importa. A verdade já foi anunciada, né? O contrato já está assinado aí há muito tempo, com giz de cera ainda. Não tinha caneta aqui. Mas já está assinado, já está oficializado, confirmado. E dia 17 de abril vai ser uma grande luta, pelo menos da minha parte. Acredito que da parte do Whittaker também. É um ex-campeão, é um atleta no prime do UFC, no top mundial. E vai ser uma luta bem motivante, bem atrativa, com bastante ação. Eu garanto isso. E é isso. Vai ser uma luta emocionante e espero que você assista e goste de assistir e torça por mim, tá bom? Dia 17 de abril em Las Vegas, eu contra Robert Whittaker. É isso. Deixa pra lá. Tchau.